A tempestade não dava trégua, pintando o céu com tons de um hematoma. Na clareira, um cavalo solitário permanecia imóvel, com a pelagem de um prata desbotado, encharcada e tremendo. Suas orelhas se moveram para a frente, os músculos tensos, o olhar fixo em algo logo além das árvores. Então, sem aviso, ele soltou um relincho profundo e penetrante que ecoou pela mata. Um som que não era uma pergunta, mas um aviso. A estrada para o topo da serra era quase invisível sob a cortina de chuva. A lama espirrava nas laterais de uma SUV preta enquanto ela parava com dificuldade perto da linha das árvores. Lá dentro, Ricardo Almeida estava sentado, rígido, ao volante, com as mãos cerradas e a mandíbula travada. No banco de trás, a pequena Laura, de 5 anos, estava encolhida sob uma coberta úmida. A pele avermelhada, a respiração curta, seu corpinho sacudido pela febre. Ele não disse nada. Apenas abriu a porta, saiu na tempestade e a pegou nos braços com delicadeza, mas com uma clara distância. A cabeça dela pendeu sobre o ombro dele. Ela não acordou. Alguns passos mata adentro, ele a depositou na terra fria. Nenhum beijo, nenhum adeus. Apenas um sussurro quase inaudível por cima da chuva. A sua existência nunca esteve nos planos. Ele virou as costas e se foi. Mas naquela noite, outra coisa estava observando. Uma força não de culpa, mas de instinto. Ricardo Almeida não cresceu com o luxo que hoje vestia como uma armadura. Seu pai ergueu a construtora Almeida do zero, tijolo por tijolo, e Ricardo herdou não apenas o império, mas o peso de sua imagem. Cada movimento era calculado, cada palavra ensaiada. Não havia espaço para falhas, especialmente as silenciosas. Laura tinha sido um segredo, nascida de um caso breve com uma governanta de quem ele mal se lembrava. Quando ela morreu no parto, Ricardo não pretendia criar a criança, mas o escândalo do abandono era um risco que ele não podia correr. Então, ele manteve Laura escondida em um sítio particular fora da cidade, sob os cuidados de funcionários. Ele a visitava uma vez por semana. Nunca o tempo suficiente para ela aprender o sinal de papai, mas o bastante para checar se ela ainda estava viva. Ela nasceu surda. Os médicos disseram que ela tinha potencial. Com apoio, terapia, paciência, ela poderia florescer. Mas Ricardo só ouviu a palavra defeituosa. Ele não conseguia entender seus gestos, seus desenhos, ou o jeito como ela o olhava, como se tentasse memorizar seu rosto. Ele não queria entender. Ela o lembrava de algo que ele se esforçava demais para apagar, que sua vida não era tão limpa e perfeita quanto ele fingia. Poucos dias antes da tempestade, Laura adoeceu. Febre alta, sem reação. O médico sugeriu hospitalização, exames, especialistas, cuidados de longo prazo. As fofocas começaram. As pessoas se perguntavam para onde ele desaparecia uma vez por semana. As mentiras estavam se tornando mais difíceis de sustentar. E Ricardo odiava quando as coisas saíam de seu controle. Ele fez os arranjos, escolheu uma noite sem lua, um lugar onde ninguém tropeçaria, e uma história ensaiada para a mídia sobre um sequestro mal sucedido. Enquanto dirigia na tempestade com Laura tremendo no banco de trás, seus olhos nunca deixaram a estrada. Mas toda vez que olhava no espelho retrovisor, ele via a mão dela pressionada contra a janela, seus dedos se movendo em sinais que ele não sabia ler, ou não se importava em ler. Ele estacionou, abriu a porta, levantou-a uma última vez. Ela ardia em febre. E, no entanto, enquanto a deitava e virava as costas, algo entre as árvores já se movia. Observava, respirava, esperava. Ricardo queria uma coisa acima de tudo: controle. Ele controlava mercados, ele controlava narrativas, ele controlava pessoas. Mas Laura, ela era a única coisa que ele não podia moldar, não podia consertar, não podia silenciar. Ela nasceu de um momento de fraqueza, e para ele simbolizava tudo o que poderia dar errado se a verdade viesse à tona.
E agora, ela estava doente. A princípio, ele considerou mandá-la para uma instituição particular com um nome falso. Deixar que eles lidassem com ela. Deixar que o silêncio fosse o fardo de outra pessoa. Mas isso vinha com riscos, rastros de papel, perguntas, testemunhas. Alguém poderia reconhecê-la. Alguém poderia investigar mais a fundo. Então veio a reportagem. Um jornalista destacando as doações recentes da Fundação Almeida para hospitais infantis. Um holofote, a imagem perfeita, a ilusão de um magnata generoso e atencioso. Ele não podia arriscar que Laura estragasse tudo. A decisão final não foi tomada por ódio. Foi tomada por medo. Medo da fraqueza, do julgamento, de ser visto como ele realmente era. Então ele a enrolou em uma coberta que cheirava antisséptico e lavanda. Dirigiu por 3 horas até a Serra da Mantiqueira, onde nenhum sinal de celular ousava chegar. Estacionou perto de uma antiga trilha de serviço que ele usara uma vez durante um retiro. Sem câmeras, sem luzes, apenas árvores. E chuva. Quando ele a tirou do carro, ela não se mexeu. Ela era tão pequena, tão quieta. Enquanto a carregava, ela fez um som suave, quase um gemido. Seus lábios se moveram, formando um nome que ela nunca havia falado em voz alta. Papai. Mas Ricardo desviou o olhar. Ele a colocou na base de uma árvore, a cabeça dela descansando no musgo úmido. Sua respiração era superficial, sua pele pálida, quente ao toque. Um tremor a percorreu, e seus dedos se curvaram na lama. Ele hesitou, por um instante. Então, virou as costas e foi embora. Galhos estalaram sob seus sapatos. A chuva engoliu seus passos. Em seu peito algo se apertou, mas ele o enterrou sob décadas de distanciamento praticado. De volta ao carro, ele ficou sentado por um longo minuto, respirando pesadamente, olhando para o nada. Ele ligou o motor. Partiu. E nunca olhou para trás, nenhuma vez. Atrás dele, no silêncio úmido, a floresta exalou. E em algum lugar nesse sopro, um ritmo começou a mudar. Cascos pressionaram suavemente o chão macio. Olhos piscaram na escuridão. Uma forma começou a se mover em direção à figura frágil deitada na terra. Os dedos de Laura se contraíram, mas ninguém ouviu. Ninguém além do cavalo. A chuva não parava. Hora após hora, caía como se o próprio céu tivesse se partido. Laura jazia imóvel sob a árvore, a febre devastando seu pequeno corpo como fogo sob o gelo. Suas bochechas estavam vermelhas de calor, mas seus lábios tremiam de frio. Ela flutuava para dentro e para fora de uma névoa cinzenta, presa entre sonhos e algo mais sombrio. Em um sonho, sua mãe a segurava, mas sua mãe se fora desde seu primeiro suspiro. Em outro, o rosto de Ricardo pairava sobre ela, inexpressivo, distante. Ela estendeu a mão para ele, mas ele se dissolveu como névoa. O chão sob ela ficava mais macio a cada minuto, a lama engolindo lentamente as bordas de seu vestido. Sua mão se moveu uma vez, 2 dedos se contraindo em um sinal que ela usava para segura, mas não havia ninguém lá para entender. A quilômetros de distância, Ricardo estava sentado em uma suíte de hotel, perfeitamente seco. A lareira crepitava. Ele estava ao telefone com seu assessor de imprensa, a voz calma e ensaiada. Acreditamos que ela foi levada de nossa propriedade particular na noite passada, disse ele, olhando brevemente para uma declaração preparada. Nenhum sinal de arrombamento. Estamos cooperando totalmente com as autoridades. Um leve tremor em sua mão era o único vestígio da verdade. Pela manhã, a mídia havia explodido. As manchetes gritavam: tragédia atinge a família de magnata da tecnologia, filha desaparecida. As câmeras acamparam do lado de fora da sede da Fundação Almeida. A compaixão vinha de estranhos. Ele se postou diante dos microfones, os olhos vidrados, a voz embargada no momento certo.
Nós só a queremos de volta em casa. Mas Laura não fazia mais parte daquele mundo. Ela estava afundando. Seus ouvidos não registravam nada além da pulsação surda da febre dentro de seu crânio. Seus olhos se abriram uma vez para um mundo de borrões e sombras. E naquela névoa, ela viu movimento. Uma forma, grande, silenciosa, observando. Sombra estava entre as árvores há horas. A tempestade não o incomodava. Nascido livre na mata selvagem, ele pertencia ao vento e à chuva. Mas isso não era algo que ele costumava ver. A criança não era uma presa, nem uma ameaça. Ela não se movia como nada que ele tivesse aprendido a evitar. Ela parecia quebrada. Ele deu um passo, depois outro. Mais perto agora, ele abaixou sua cabeça maciça e cheirou. O calor irradiava dela. Um cheiro estranho grudava em sua pele, como fumaça de cidade e tristeza. Ela não se encolheu. Sua respiração vinha em pulsos fracos. Sombra ficou imóvel sobre ela, apenas ouvindo. Então, lentamente, ele fez algo raro para uma criatura de seu tamanho. Ele se ajoelhou. Não completamente, apenas o suficiente para cutucar suavemente seu ombro com o focinho. Ela se mexeu, mas não acordou. Sombra pressionou sua testa contra a dela por um momento, como se ouvisse algo que ninguém mais podia ouvir. Em algum lugar profundo nele, a selvageria se acalmou. E algo mais antigo surgiu. Algo mais antigo que o homem ou a máquina. Algo que sussurrou. Esta, agora, é sua. De volta ao hotel, Ricardo assistia aos carros de polícia passando na reportagem. Eles procuravam nos lugares errados, lugares que ele havia sugerido. Seu plano estava funcionando, mas lá fora o céu começou a clarear. E em algum lugar, sob árvores mais antigas que nomes, um juramento silencioso estava se formando, não em palavras, mas em movimento, em respiração, em instinto. Sombra passou cuidadosamente por cima da menina, colocando-se entre ela e o vento frio. Ele abaixou a cabeça novamente, desta vez agarrando a ponta de sua coberta encharcada com os dentes. Ele não entendia de doença, mas entendia de imobilidade. Imobilidade significava perigo. Com silenciosa determinação, ele começou a puxar. O caminho à frente era íngreme, a lama escorregadia com raízes e decomposição. Mas Sombra se movia devagar, deliberadamente, arrastando o corpo dela sobre musgo e folhas caídas, seus cascos evitando as pedras mais afiadas com uma precisão incrível. Ele não sabia para onde estava indo, mas algo em seu peito pulsava com uma direção. Em algum lugar além das árvores, do outro lado da serra, havia luz e talvez segurança, e ele a levaria até lá, passo a passo, não importa a distância, não importa o tempo, porque a floresta havia sussurrado o nome dela para ele, e agora era dele. Você já testemunhou um momento em que um animal fez algo tão humano que te deixou sem palavras? Talvez tenha sido um olhar, um gesto, um ato silencioso de proteção. Se algo assim já tocou sua vida, compartilhe nos comentários. Às vezes, sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para acreditar na bondade novamente. Sombra nunca conheceu uma cela, nunca respondeu a rédeas ou cavaleiros. Ele vagava pelos limites do sítio da família Ferreira, aparecendo e desaparecendo com as estações como um espírito meio selvagem. Os moradores locais diziam que ele nascera durante uma tempestade e podia sentir o cheiro do perigo antes que ele chegasse. Mas nada em seus anos de liberdade silenciosa o havia preparado para isso. A menina mal respirava agora, sua pele serosa e úmida, seu pulso desaparecendo. Sombra abaixou a cabeça mais uma vez, exalando ar quente em seu rosto, como se tentasse chamá-la de volta. Então, algo mudou. Ele se posicionou atrás do pequeno corpo dela, deslizou a cabeça cuidadosamente sob seus braços e, com um único movimento poderoso, a içou sobre seu lombo.
O peso dela era leve como uma pluma, mas sua presença era pesada, como se ele carregasse uma pergunta que a própria floresta precisava responder. Sombra se virou em direção às colinas, para longe da trilha por onde viera, e começou a andar. Seus cascos se moviam com uma consciência impressionante, evitando buracos, contornando espinhos, dando a volta na espinha curvada de um galho morto, como se pudesse quebrá-la ainda mais. E ainda assim, Laura não acordava. Na beira da mata, ao longe, a primeira lâmpada na varanda do sítio dos Ferreira se acendeu. Rita Ferreira tinha o hábito de deixar a luz da varanda acesa durante as tempestades, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Desde que sua mãe morreu, ela encontrava conforto naquela luz, como um farol para a alma. Naquela noite, ela jurou ter ouvido algo. Cascos no cascalho. Mas foi só quando saiu com uma lanterna que viu a silhueta. Um cavalo cinza, encharcado, imóvel. E em seu lombo, uma criança. Ela correu descalça, com o coração na garganta. Sombra não se moveu quando ela se aproximou. Não se assustou. Apenas ficou ali, esperando, como se tivesse trazido algo importante para ela e agora precisasse que alguém o recebesse. Rita estendeu as mãos, trêmulas, e desceu a menina. A pele dela estava queimando. "Meu Deus!" sussurrou Rita, com a voz embargada. "O que aconteceu com você?" Ela se virou para olhar o cavalo, mas ele já tinha ido, desaparecendo de volta na mata como se nunca devesse ficar. Ninguém entendeu por que ele a trouxe, mas Sombra sabia. Agora, ela era dele. Rita não esperou. Ela irrompeu pela porta com Laura nos braços, gritando por seu pai. "Pai, preciso de cobertores, agora!" Seu Miguel, um homem de poucas palavras, mas de instintos infinitos, não fez uma única pergunta. Em minutos, a lareira estava acesa, a menina enrolada em flanela e acomodada no sofá de couro gasto deles. Rita pressionou panos frios em sua testa, sussurrando para uma criança que não podia ouvir. Laura se mexeu uma vez, os olhos se abrindo por um segundo. Quando Rita falou, Laura não reagiu. Mas quando ela se inclinou e moveu suavemente as mãos, fazendo os poucos sinais que lembrava de seu tempo como voluntária na biblioteca, a menina piscou. Apenas uma vez. Depois de novo, ela entendeu. Naquela noite, Rita mal dormiu. Ela sentou-se ao lado de Laura, observando seu peito subir e descer, estável, mas superficial. Seu Miguel fez sopa, embora nenhum dos dois tenha comido. A tempestade havia passado, mas um tipo diferente de tensão enchia a casa agora. Uma que não tinha nada a ver com chuva. Pela manhã, Laura ainda estava em silêncio, mas observava Rita com atenção, os olhos acompanhando cada movimento dela. Sombra não voltou, mas sua presença pairava. Pegadas de casco perto da varanda, uma leve depressão na grama molhada onde ele havia esperado. Ao meio-dia, a menina sentou-se no sofá. Fraca, mas viva. Ela pegou um lápis na mesinha de centro e rabiscou algo no verso de uma lista de compras. Uma palavra: segura. Rita sentiu a garganta fechar. Ela olhou para o pai, que simplesmente assentiu. Quem quer que ela fosse, de onde quer que viesse, ela agora era deles. 2 dias depois, Rita ligou a TV durante o café da manhã. O que ela viu fez a colher cair de sua mão. Ricardo Almeida, de pé, atrás de microfones, implorando por respostas. "Nossa filha foi levada de nós", disse ele. "Estamos oferecendo uma recompensa de R$100.000 por qualquer informação que leve ao seu retorno." Um cartaz de desaparecida apareceu na tela. O rosto de Laura, mas o sorriso era forçado, encenado. Uma fotografia de algum evento de caridade que Ricardo havia promovido meses antes. "Filha", murmurou seu Miguel. "Agora ele a quer?" O estômago de Rita se revirou. Não fazia sentido. Por que pedir ajuda se ele a havia deixado? A menos que ele quisesse apagar o que havia feito, reescrever a história, ser o herói de sua própria bagunça.
Mais tarde naquela tarde, uma viatura da polícia subiu a estrada de terra até o sítio deles. O sargento disse que soube de uma criança que correspondia a um alerta recente. Alguém no posto de saúde local tinha visto Rita comprando remédios. Ele pediu para ver a menina. Rita hesitou. Então Laura espiou pelo batente da porta, tímida, agarrando o caderno de desenho que Rita lhe dera. O oficial se enterneceu. Teremos que notificar o conselho tutelar. Naquela noite, Laura não dormiu. Ela sentou-se perto da janela desenhando. Rita espiou o desenho. Um carro, um homem, árvores e uma menina deitada sozinha na chuva. Seu Miguel não disse muito, apenas acendeu seu cachimbo, olhou para a noite e disse: "Aquele homem vai vir aqui pessoalmente. Você sente isso?" Rita assentiu. E Laura? Ela simplesmente continuou desenhando. Mas, quando um par de faróis apareceu no horizonte no dia seguinte, ela não precisou ouvir o motor. Suas mãos começaram a tremer. Ela largou o lápis e correu. A SUV preta subiu a longa estrada de terra como uma sombra com uma intenção. Rita estava na varanda, de braços cruzados, o coração batendo forte. Seu Miguel se encostou na cerca, os olhos semicerrados sob a aba do chapéu. Laura não estava à vista. O carro parou. Um homem saiu, terno impecável, sapatos polidos agora afundando na lama. Ricardo Almeida não havia envelhecido um dia desde a última vez que Rita o vira na TV. Mas de perto, seu rosto estava tenso, pálido, quase rachado sob o peso da mentira que ele ainda tentava sustentar. Atrás dele, um advogado e uma mulher do conselho tutelar o seguiram com pastas nas mãos. "Senhor Ferreira", começou a conselheira, "fomos informados de que uma criança desaparecida pode estar aqui. Esta é uma questão de guarda e segurança." Seu Miguel não piscou. "Ela está segura, disso eu posso garantir." Ricardo examinou o quintal. "Ela é minha filha", disse ele em voz baixa, como se isso ainda significasse algo. Como se fosse um sinal, um movimento perto do celeiro chamou a atenção deles. Laura. Lenta, deliberadamente, ela saiu de trás da porta, segurando seu caderno de desenho como um escudo. Ela andou descalça pela grama molhada, os olhos fixos, não nos oficiais, não em Rita, nem mesmo no advogado, mas nele, no pai dela. Ela parou a alguns metros dele. Ricardo abriu a boca, preparado para se ajoelhar, para fingir suavidade. "Laura, querida..." Ela levantou a mão. Nenhuma voz saiu. Apenas sinais, precisos, poderosos, trêmulos. E conselheira se virou para a intérprete que haviam trazido, que começou a traduzir lentamente. "Você me deixou, você me viu queimar, você disse que eu era um erro." Rita viu Ricardo se encolher. Sua boca se abriu, mas nada saiu. Então Laura abriu seu caderno de desenho, página após página, chuva, lama, faróis. Um homem se afastando, um cavalo aparecendo entre as árvores. Ela virou mais uma página, um desenho de uma casa, uma luz na varanda e um cavalo montando guarda, sombra. Naquele momento, como se convocado pela memória, o baque de cascos surgiu da linha das árvores. Sombra emergiu lentamente da mata, sua pelagem brilhando ao sol da tarde, seu andar calmo e seguro. Ele se movia como algo esculpido de uma lenda. Ele caminhou direto para Laura. Parou. Abaixou a cabeça ao lado do ombro dela e ficou parado. A conselheira piscou. A intérprete enxugou uma lágrima. Até o advogado abaixou sua prancheta. Ricardo deu um passo à frente. Sombra se moveu. Não violentamente, apenas um único casco na terra, uma mudança de peso, uma inclinação da cabeça. Mas foi o suficiente. Ricardo congelou, e naquele silêncio carregado, Laura estendeu a mão. Não para ele, para a sombra. Ela descansou a mão em seu pescoço, fechou os olhos e sorriu. Não era raiva, era clareza. Ela não precisava de resgate. Ela já o tinha. Rita deu um passo à frente, sua voz firme, gentil, final. Ela não quer ir com ele.
E acho que o cavalo acabou de deixar isso bem claro. A conselheira assentiu lentamente. Teremos que abrir uma investigação, possivelmente uma audiência no tribunal. Então estaremos lá, disse seu Miguel, com tudo o que ela desenhou e tudo o que ela lembra. Sombra virou a cabeça, uma orelha se contraindo. Atrás dele, o vento mudou suave e quente. A tempestade se foi. E a mentira também. Semanas se passaram. O caso foi manchete por dias, depois desapareceu. Apenas mais um escândalo abafado por dinheiro e influência. Mas não aqui. Não neste canto tranquilo do mundo, onde a verdade não havia sido dita com microfones, mas com desenhos e silêncio. E casco, Laura ficou. O juiz concedeu a guarda temporária a Rita e seu Miguel, aguardando uma audiência completa. Mas mesmo antes de os papéis chegarem, a casa já havia mudado. Rita aprendeu mais libras em um mês do que jamais aprendera na escola. Seu Miguel começou a escrever etiquetas em tudo. Porta, colher, céu, só para que Laura pudesse aprender e rir quando ele escrevia algo errado. E sombra. Ele nunca mais vagou para longe. Todas as manhãs, Laura o encontrava perto da cerca, esperando. Eles caminhavam juntos, a mãozinha dela em sua crina, seus passos lentos e firmes ao lado dela. Ela ainda não falava, mas seu mundo agora tinha som, não através dos ouvidos, mas através da conexão. Às vezes, ao pôr do sol, Rita os observava da varanda, a menina e o cavalo, delineados pela luz dourada, movendo-se em sincronia. Ela não está quebrada, sussurrou ela uma vez, para ninguém em particular. Ela só está aprendendo a falar do seu próprio jeito. Laura começou a desenhar novamente. Não tempestades, não o homem que a deixou, mas jardins e cercas e animais aninhados em paz. Seu silêncio não era mais vazio. Estava cheio, porque às vezes aqueles que nos salvam nem chegam com sirenes ou discursos. Às vezes, eles chegam na chuva, sobre 4 patas, com nada além do instinto, e eles ficam, não porque precisam, mas porque escolhem. Talvez você conheça alguém como a Laura, alguém quieto, esquecido ou descartado por pessoas que deveriam tê-lo amado primeiro. Ou talvez você tenha conhecido um animal como o Sombra, um que não falava, mas que ainda assim sabia exatamente o que fazer quando ninguém mais sabia. Se esta história tocou algo em você, deixe um comentário. Diga-nos de onde você está assistindo. Você nunca sabe quem pode estar lendo suas palavras e se sentindo menos sozinho por causa delas. E se você acredita que o silêncio pode conter amor e que o instinto pode ser mais alto que qualquer desculpa, então compartilhe esta história. Não apenas pela Laura, mas por toda criança que espera para ser vista, todo animal que já entende e todo coração que sabe. Família nem sempre é quem nos gerou. Às vezes é quem nos encontra no escuro e fica até de manhã.